Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo conheceu atrocidades que mudaram a história. Mas enquanto a Europa se chocava com os horrores nazistas, algo ainda mais obscuro acontecia do outro lado do planeta. No coração da Manchúria, uma instalação científica escondia um segredo que o Japão tentou apagar da história. Seu nome era simples, mas o que aconteceu ali jamais deveria ser esquecido. Essa é a história da Unidade 731, o laboratório do horror do Japão Imperial. No início da década de 1930, o Japão sonhava em expandir seu império pela Ásia. Para isso, criou um exército poderoso e começou a ocupar regiões da China, como a Manchúria. Foi nesse contexto que surgiu Shiro Ishii, um médico e microbiologista do exército imperial. Ambicioso e obcecado por ciência, Ishii acreditava que o futuro das guerras estaria nas armas biológicas. Com apoio direto do governo e de membros da família imperial, ele fundou um centro de pesquisa secreto. Oficialmente, o lugar se chamava Departamento de Abastecimento de Água e Purificação. Mas por trás desse nome inofensivo estava a Unidade 731, localizada em Harbin, no nordeste da China. O local era imenso. Mais de 6.000 pessoas trabalhavam lá. Havia laboratórios, alojamentos, crematórios e até um pequeno aeródromo, tudo sob o controle do exército japonês. O objetivo da Unidade 731 era desenvolver armas biológicas capazes de destruir cidades inteiras sem disparar um único tiro. Os cientistas estudavam bactérias como a peste bubônica, o antrase e o tifo, buscando entender como elas se espalhavam e como poderiam ser usadas em guerra. Eles realizavam experiências em seres humanos, sob o pretexto de pesquisa médica. Os prisioneiros eram chamados de marutas, um termo que significa toras de madeira. Esse nome foi escolhido para esconder o fato de que eram pessoas reais, em sua maioria chineses, mas também russos, coreanos e alguns prisioneiros de guerra ocidentais. Dentro do complexo, cientistas estudavam os efeitos de doenças, testavam vacinas e investigavam formas de aumentar a resistência humana a temperaturas extremas. Muitos desses estudos tinham como objetivo entender como preparar soldados para condições adversas, do frio intenso à falta de oxigênio. Os dados coletados eram registrados com precisão militar. O foco não era apenas científico, era estratégico. Ishii acreditava que, se dominasse as doenças, o Japão dominaria o mundo. Com o avanço da guerra, a Unidade 731 começou a aplicar seus estudos no campo de batalha. A partir de 1939, o exército japonês realizou testes em larga escala em vilas chinesas, liberando insetos contaminados com peste e cólera. Esses ataques biológicos provocaram surtos que dizimaram populações inteiras. E ainda hoje, algumas regiões da China sofrem com resquícios desses eventos. Apesar de tudo, dentro do Japão, a existência da Unidade 731 era mantida em total segredo. Nem mesmo muitos oficiais sabiam o que realmente acontecia em Harbin. Em 1945, com a derrota iminente do Japão na Segunda Guerra, Shiro Ishii recebeu ordens de apagar todos os vestígios do projeto. O complexo foi destruído, documentos queimados, e os últimos prisioneiros, segundo relatos, eliminados para que nada fosse descoberto. Quando as tropas soviéticas chegaram à Manchúria, encontraram apenas ruínas e rumores sobre o que havia acontecido ali. Nos anos seguintes, Ishii e seus cientistas foram capturados, mas algo inesperado aconteceu. Eles nunca foram julgados. Os Estados Unidos, interessados nas pesquisas biológicas da Unidade 731, fizeram um acordo secreto. Em troca dos dados coletados ao longo dos anos, todos receberam imunidade total. Muitos desses cientistas voltaram ao Japão e continuaram trabalhando em universidades e indústrias farmacêuticas. Por décadas, o governo japonês negou a existência da Unidade 731. Mas, com o passar do tempo, documentos e testemunhos vieram à tona. Ex-soldados começaram a falar publicamente, revelando detalhes que chocaram o mundo. Hoje, há um museu no local original, em Harbin, dedicado à memória das vítimas e à preservação da verdade. O local é silencioso, frio,
e serve como um lembrete do que a humanidade é capaz de fazer quando a ética é deixada de lado. A história da Unidade 731 continua sendo um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo extremo de como o conhecimento pode se tornar destrutivo nas mãos erradas. E mesmo décadas depois, muitas perguntas continuam sem resposta. Quantos segredos ainda estão escondidos nos arquivos do Japão Imperial? Se quiser conhecer mais histórias que o tempo tentou apagar, inscreva-se no canal e continue viajando conosco pelo desconhecido.